Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, estamos com mais um Ineditados aqui no mês de Artes e Letras, falando hoje com a professora Marilda, que vai contar um pouquinho mais da trajetória dela. Ela já tem um episódio conosco, então se você tiver curiosidade aí acompanha. Fizemos acho que no ano passado um episódio também para falar sobre essa trajetória acadêmica dentro da arte e da educação. Então, vamos falando sobre... Hoje vamos colocar acrescentar aí arte, educação, cultura e outras técnicas de pesquisa. Professora Marilda, seja muito bem-vinda. Jéssica, é um prazer novamente estar aqui contigo, né? Foi muito bonita a nossa conversa. Eu acho que foi em 2023, não estou muito lembrada, mas naquele momento nós conversávamos um pouco sobre a graduação, né? Toda a minha caminhada. E hoje eu acho que a gente poderia conversar um pouco sobre a pesquisa, né? Sobre essa trajetória de pesquisa que também é importante. E nós temos uma notícia muito interessante, assim, engrandecedora, eu acho que para todos nós, para a editora, para a instituição, para a autora, mas após uma pesquisa, enfim, uma investigação feita pela Prefeitura de Curitiba, em nível nacional, eles procurando material para a formação docente em arte e educação, escolheram o Arte, Educação e Cultura e vieram entrar em contato conosco, porque agora se trata de um livro que vai estar junto dos professores de todas as escolas do município, em Curitiba. Então, não é pouca coisa, né? A gente sabe que todo produto cultural, quando sai da nossa mão, ele ganha o mundo. A gente não sabe onde é que ele vai parar, não nos pertence mais. E, nesse caso, o interessante é que nós... infelizmente, não é novidade para ninguém, nós perdemos vários títulos no ano passado em função da enchente, e várias empresas nos procuraram para ter esse livro, e nós não temos mais. Aí, então, a própria Prefeitura de Curitiba, porque eles abriram a licitação, a concorrência, e não tinha concorrência. As empresas, as distribuidoras não tinham esse livro para fornecer. E eles entraram em direto contato conosco. E disseram, não, mas a gente banca essa tiragem. Nós queremos esse título. Não tem... Eu fico pensando assim, né, Marilda? Alguém dizer assim, não, nós temos um segundo colocado aqui, então não precisamos, muito obrigada. Eles, não, é esse que a gente quer. E daí fizemos uma tiragem extra que deve estar chegando agora, já está, agora em março, com várias escolas, eles já estão fazendo a formação docente, usando por base o teu título. Maravilha. Não, Jéssica, essa notícia é emocionante, né? Não tem como a gente não ficar assim emocionado, porque nós estamos vivendo um momento de pouco investimento no livro físico, né? Mas tem uma questão muito importante, né, que deve ser dita, que é a questão da área. Nós temos, né, na nossa área, tanto da educação como da arte, uma relação muito grande com a questão física do material. Não sei se é em função das imagens, né? Mas a gente, quando vai fazer falas fora, a gente percebe que quando tu tens o livro físico, a relação é outra, né? Talvez seja uma coisa bem da área mesmo, né? E esse livro, Jéssica, foi um livro feito em 2007, a primeira edição, do meu grupo de pesquisa, né? Então, cada um dos pesquisadores e outras instituições produziram um artigo sobre o que pesquisavam e a gente fez essa coletânea. E esse livro vendeu tão bem que em 2015 a gente fez uma segunda edição, né, revisada, e acho que ficou melhor ainda a segunda edição, né? Modéstia à parte, acho que ficou boa. Então, não é o mérito meu, isso de forma alguma é o mérito do grupo, né, das pessoas que escreveram ali.
Mas, sem dúvida, que a gente fica muito feliz, né? Nesses tempos, assim, a gente fica muito feliz que alguém invista, né? Uma verba, que não é pouca coisa também, né? Num material para a formação de professores. E, então, vamos recapitular um pouquinho, então, como é que se deu a formação desse livro dentro do grupo na época. E vamos lá, né? Daqui a pouco é um grupo, já deve estar com mais de 20 anos. 26 anos. Então, tem uma consistência toda no trabalho feito e que permite fazer essas revisões de tempos em tempos, com essa melhoria, com essa qualidade, porque a arte é muito um escape da nossa angústia diária, né? Um mundo sem arte ia ser um mundo muito triste. E a gente sofreu um apagamento também, né? Em termos até acadêmicos. Umas tentativas de desvalorização. Então, como é que é para ti imagina, 26 anos à frente de um grupo, tendo que passar por todas esses movimentos, né? E mostrando essa consistência no trabalho de vocês, mas ainda bem podendo transformar isso em alguma história para contar, né? Isso. Realmente, na pandemia a gente percebeu, né, Jéssica, o quanto a arte foi importante, né? Foi crucial, eu diria, porque muitas pessoas só conseguiram passar esse período de isolamento, né? Porque estavam em contato com a arte, produzindo arte. E eu sempre digo assim que eu tenho um grande, como é que eu poderia dizer, logro, né? Pelo fato de trabalhar com a educação e com a arte, né? Que são dois planos de pensamento diferentes, em lugares diferentes, né? Eu situaria, assim, que o fato da gente poder trabalhar nesses dois planos de pensamento também nos dá não sei como te dizer assim, mas é um privilégio, né? Um privilégio porque a gente consegue, então, trabalhar com a educação, né? Que é um plano mais duro, e com a arte, que é um plano, né, da sensação, né? Um plano da sensação. Bom, esse livro, Jéssica, assim, ó, ele veio num momento que o grupo recém tinha sido criado, né? O grupo foi criado em 2006, em 2007, então a gente produziu esse material na primeira edição. E fala um pouco desse outro braço, digamos assim, da minha trajetória. Porque tu sabes que a gente, como professor universitário, a gente trabalha com a graduação, mas também trabalha com a pós-graduação. E eu propus que a gente falasse um pouco da pós-graduação hoje, porque a gente falou bastante da graduação naquele encontro, né, que nós tivemos anteriormente. E esse livro é da pós-graduação, é da pesquisa, né, é os colegas contando um pouco dos seus percursos investigativos, né. E eu acho que é um pouco isso, né, é a gente trazer, assim, também, fazer o esforço, né, de produzir no mundo acadêmico, mostrando um pouco o que a gente pesquisa, né, o que os nossos estudantes pesquisam, do mestrado e do doutorado, e esse livro conta um pouco disso. E eu fiquei muito contente, porque eu acho que é um livro, assim, até fui olhar de novo, fui olhar os artigos, né, depois da notícia, e eu acho que é um livro que vai trazer muitas vias, né, de percurso para esses professores do município de Curitiba, pensarem a formação docente, pensarem, né, o espaço da sala de aula, porque tem muito disso também, né, no livro. Então, só alegria. E dentro pensando nessas perspectivas de pesquisa em arte e educação, eu sempre penso, eu talvez até me repita aqui um pouco em algumas coisas que a gente conversou no nosso outro encontro, que quando a gente pensa uma pesquisa em termos bem ortodoxos, dentro do academicismo, o que é que se propõe? Um método que seja replicável. Sempre é. Porque daí eu faço no meu laboratório, o vizinho lá da outra universidade faz no laboratório dele, obtém os mesmos resultados. Isso significa que o método é bom, né? Só que dentro do ambiente criativo, e até o extrapolo, não acho que seja apenas para a arte, mas vamos ficar aqui no ambiente da arte e educação, que é o nosso mote.
E essa repetição nem é tão bem-vinda assim, né? Pelo contrário, trabalha com a originalidade do resultado. Então, como trazer para a pós-graduação essa discussão da arte, do método em arte, e essa, em alguma medida, vamos usar muito entre aspas o termo, que é essa validação acadêmica, que eu acho que é um tema bastante pertinente, que eu vejo em várias áreas que trabalham com essa questão da originalidade. Eu não quero me repetir, né? Perfeito, que pergunta ótima, Jéssica. Quando a gente trabalha no campo da arte, né, a questão da criação, do processo de criação, é muito importante, né? E quando a gente trabalha com pesquisa em educação e arte, como é o caso, né, como é o meu caso, um programa de pós-graduação que tem uma linha de educação e arte, né? Eu preciso dizer aqui, assim, a importância do PPG Educação na minha vida, porque eu percebo, assim, o quanto o PGE também foi corajoso, né, ao me avalizar, né, ao me dar a mão e deixar que eu fosse criando, né, esses percursos de pesquisas, digamos assim, mais inovadores, com métodos que não existiam, né, criando métodos de pesquisa, e aceitando e bancando junto comigo, porque não foi um caminho fácil. A gente fala agora, né, 26 anos depois, parece assim, é tranquilo. Não foi tranquilo. A gente teve muitos embates com a Biblioteca Central, que não queria aceitar nossos trabalhos porque eles não tinham uma forma A4, né? Então, assim, foi uma longa caminhada, né? Foram muitas reuniões, foram, né, muitos ajustes, e o PPGE nunca me abandonou, assim, esteve sempre junto e disse, não, vamos lá, né? É o teu trabalho, o trabalho de pesquisa, e eu acho que hoje a gente está colhendo um pouco desse trabalho que tem toda uma caminhada, né? E eu queria falar um pouco desse novo livro, né? Não sei se a gente pode. Pode, não, com certeza. Temos ainda bastante tempo. Vamos lá. Porque, então, está saindo esse ano, né, de 2025, um livro novo, né, falando exatamente desses outros métodos. E aí o título do livro é Outros Métodos ou seriam modos de fazer pesquisa em educação e arte? Então, esse livro, Jéssica, eu, né, tenho pensado muito sobre ele nesse processo, né, de finalização da obra, que ele é a consagração da minha carreira acadêmica na pós-graduação, né? Porque esse livro é escrito por praticamente todos os meus ex-orientandos, que criaram métodos de pesquisa em educação e arte, né? E aqui eu vou fazer um parêntese para dizer, assim, eu falava antes desses planos de pensamento, né? Nós temos 3 planos de pensamento, isso não é de uma perspectiva teórica, isso não é de uma abordagem específica de um país, isso é aqui na China, em qualquer outro lugar, né? Essas três formas de pensar, né, seria o plano de imanência, que é o plano da filosofia, que cria conceitos, né, estão validados, né, os filósofos são os criadores de conceito. Quando a gente se remete a qualquer conceito numa aula, né, teve um filósofo que, né, avaliza essa criação. Quando a gente fala no campo da educação, né, a gente está falando num plano das coordenadas, num plano de referência, que é o plano da ciência, né, da matemática, da física, da química, da educação. E aí, nesse plano de pensamento, a gente cria métodos, né? A gente cria métodos, a gente cria metodologias, a gente cria didáticas, funções, né? E então este plano de pensamento nos permite aos pesquisadores criar métodos, né? Nos concede essa possibilidade e nós estamos usando essa possibilidade, né, para criar outros métodos de pesquisa com arte, né, que é o terceiro plano de pensamento, que é o plano da sensação, né, que é o plano de composição, que cria afectos, que cria perceptos. Então a arte, ela está nesse lugar, né,
Quando às vezes a gente ouve alguém dizer, mas a arte também é ciência. Não, a arte não é ciência, ela nunca pretendeu ser ciência, né? Ela está num outro plano de pensamento, né? E por isso que eu dizia antes que a gente tem a felicidade de trabalhar com educação, que é um plano, né, das coordenadas, de referência, e a gente tem esse respiro, né, no plano da composição, que é o da arte. Então, foi aí, nesse meandro, que a gente começou a produzir esses outros métodos, né, de pesquisa. Então, neste livro, Jéssica, que está sendo finalizado nesses meses agora, nós, enquanto grupo de pesquisa, comentamos, né, apresentamos 25 métodos de pesquisa, ou seriam 23, acho que são 25, não, 23, corrigindo, são 23 métodos de pesquisa. Desses 23, 15 são criados pelo nosso grupo, e o restante são métodos contemporâneos que os orientandos estão produzindo a pesquisa, testando esses métodos, né? Vendo como funciona. É um livro com imagens, é um livro que fala do conceito do método, explica como que ele foi gestado, né? Como que ele acontece na pesquisa, que efeitos que ele produz. Então, cada artigo, né, é sobre um método e é nomeado como um método. Esses métodos, eles têm muito a ver com a história de vida desses pesquisadores, né? Vou falar de um método, assim, que me veio agora na lembrança, que é o método da andarilhagem, que é da professora pesquisadora, professora Franciele Regina Garlet. Então, a Franciele, ela conta, né, de uma memória de infância, de um andarilho que passava pela casa dela, né, numa zona rural, poderíamos dizer assim, daqui da 4ª Colônia. E esse andarilho, ele trazia algumas coisas quando passava, né, podia ser pedrinhas, e deixava algumas coisas na casa dela e seguia o caminho, né, coletando outras coisas em outros lugares, né. Então, a Franciele, a partir dessa memória, ela também foi, né, gestando a pesquisa dela, nesse sentido de andarilhar por aí, né, traçando alguns percursos, deixando algumas coisas, né, recolhendo outras. E claro que eu estou minimizando aqui porque, né, é muito maior do que isso, cada método é muito maior do que isso. Mas a pesquisa se dá assim, né, muito alinhada com a história de vida de cada pesquisador, né, com suas vivências e aquilo que ele pode criar, né, a partir do que viveu. Então, esse livro, ele fala um pouco desses métodos criados no nosso grupo, né. Nós também usamos, como eu disse, métodos criados em outros grupos, por exemplo, a biografemática, que foi gestada no grupo da professora Sandra Corazza. Então, a gente traz a biografemática, que é um método bem contemporâneo, para também ver como funciona, né, na pesquisa. E esses métodos, eles são amparados, né, teoricamente, dentro do campo das filosofias da diferença, né, a maioria deles. Então, eles também foram pensados num escopo teórico específico, né, numa perspectiva filosófica que se desenvolveu a partir do século XIX e XX, né. Então, são pesquisas que acontecem em meio à vida, né, são pesquisas que pensam o múltiplo, que se recusam ao uno, né, que são investigações que não buscam uma representação, não se encaixam em um padrão, como tu dizia antes, né, universal de fazer pesquisa, mas que pretende a criação, né? Pretende o processo de criação e mostrar um pouco como que isso funciona na pesquisa. Eu acho importante também pontuar que a nossa instituição, e eu falo pela editora, né, no nosso histórico, nós temos vários docentes que são, inclusive de outras instituições e que publicam ali conosco, e acaba se tornando uma referência. Nós temos muitos livros em arte, pesquisa em arte e educação, que são considerados nacionalmente, inclusive alguns com uma boa saída internacional. Então, existe esse reconhecimento da área, talvez por uma
vamos talvez usar esse termo, assim, uma tradição já da nossa instituição, e dar esse olhar mais atencioso, talvez mais acolhedor para a área. São cursos antigos também, né? Então, já propicia uma discussão da área, embora não seja ciência, mas dentro da academia a gente acaba cientificando algumas coisas, né? E a arte é uma delas, acaba se tornando objeto de pesquisa também, né? E então, dentro desse escopo, eu achei interessante também tu falar na parte biográfica dessas pessoas que desenvolveram os métodos, porque também quem trabalha com biografia dentro da educação é um outro trabalho, às vezes difícil de fazer o argumento, o convencimento de por que aquela biografia é interessante, e a autobiografia. Por que eu me biografizo? Porque é um trabalho de autoconhecimento também, né? É um trabalho filosófico de autoconhecimento. Entender-se, tanto é que agora, mas assim, olha quanto tempo que já tem essa discussão, agora tem o quê? Projeto de vida nas escolas. Né? Finalmente. Finalmente, porque um termo que é sempre muito forte, que está na arte, que está na educação, é a intencionalidade. O que é que eu quero? Não é? Que caminhos que eu pretendo seguir para chegar em determinados resultados? Isso não vai evitar de forma alguma que aconteça de tudo na nossa vida. O que mais acontece é coisa que a gente não previa. Mas se eu consigo minimamente ter uma organização de um trajeto desejado, isso é o projeto de vida. Né? E dentro da arte, a arte vai acontecer, a gente vai colocar, inclusive, coisas, aleatoriedades, elementos que surgem de formas happenings, né? De forma inesperada, de forma casual, mas isso a vida já está aí para fazer parte dela, né? É verdade, Jéssica. Muito bem lembrado, assim, a nossa instituição, ela realmente é conhecida, né, nacionalmente, sem dúvida, e internacionalmente também, pelas nossas publicações no campo da arte. Nós temos uma linha de cultura visual e educação muito forte, que vendeu muito, vende muito, né, e foram pensadas, né, por 2 colegas da UFG, da Federal de Goiás, né, que é o professor Raimundo Martins e a professora Irene Torino. Então, essa coletânea, que eu acho que são 6 livros, né, 6 livros. foram muito bem aceitas no campo, né, da arte e também da educação. Nós temos colegas, por exemplo, estou lembrando aqui do professor Belitson Dias e da professora canadense Rita Irving, que publicaram Artografia, né, um método de pesquisa desenvolvido lá no Canadá, com os orientandos da professora Rita, que esteve conosco, fez uma fala inaugural aqui no PPGE, acho que em 2014. Então, são colegas de outras instituições que também escolheram a editora da UFSM por já ter essa caminhada nesse campo da educação e da arte, né? Estou lembrando do professor Christian Poletti Mossi, que também publicou um livro conosco, que é professor da Federal do Rio Grande do Sul. Estou pensando na colega Elaine Schmidling, que é da UDESC, Santa Catarina. Paisagens. E o do Christian é um corpo sem órgãos. Um corpo sem órgãos, né? Quem a pesquisa em educação pensa que né? Provocador o título. Então, são muitos colegas de outras instituições que o professor Marcos Vilela, né, da PUC de Porto Alegre, também publicou conosco. Estética da professoralidade. Isso, a Jéssica sabe os títulos todos. Então, assim, nós temos, né, e vamos esquecer de alguns, né, me perdoem os que eu esquecer. Mas a gente tem, então, essa trajetória no campo da educação e da arte. Então, os colegas de área também esperam as nossas publicações, o que vai vir, né? Eu brincava com uma colega há 2 semanas atrás, eu disse, mas tu nem sabe do que vai tratar o livro. Ela disse, mas é bom, vai ser bom. Eu disse, nossa, que compromisso, né? Então, os nossos livros são trabalhados pelos nossos pares, nos seus grupos de pesquisa, são trabalhados com seus orientandos, né?
Então, deste modo, eu estou muito ansiosa, né, pela publicação deste livro, né, que eu digo que é um livro da maturidade, porque é um livro que, né, traz um pouco de uma trajetória de pesquisa, né, na pós-graduação. Então, estou curiosa também para saber como é que vai ser, né, a recepção, como é que vai ser, né, o desenvolvimento, né, desse material com outros públicos, né. E hoje a gente tem colegas em todo o Brasil, né. A gente tem, né, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, né, a própria pessoa que fez a apresentação do livro, né, uma colega da Federal do Rio de Janeiro, que tem um material lindo também com os orientandos dela, com métodos de pesquisa, né? Então ela me diz, quando sair me manda, porque eu, né, quero trabalhar aqui. E a gente vai trocando essas impressões, né? Então a Annelice Ribeto fez a apresentação do nosso livro, né? E ela também trabalha com métodos de pesquisa. Então, as pessoas têm interesse, né, nessa temática, né, de pesquisa. Pois conversávamos também um pouquinho antes aqui do episódio iniciar sobre alguma agenda que tu já tem para o segundo semestre, que inclui a divulgação e que inclui participação em eventos. Como é que tu percebe essas temáticas no cenário nacional? Existem peculiaridades que são de alguma região e que pertencem mais a uma do que a outra? Como é que é dentro dessas, justamente desse enquadramento dos grupos de pesquisa, os quais colaboram? Como é que esse tipo de pesquisa se situa dentro do cenário nacional? Então, Jéssica, eu tive a grande oportunidade, né, de presidir a coordenação do GT de Educação e Arte da Amped. A Amped é a nossa associação, né, maior, a Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, e nós temos um GT que se chama Educação e Arte, né, e eu tive a oportunidade de presidir esse GT junto com um colega da Estadual do Ceará. Então, a gente percebe que a questão dos métodos de pesquisa no campo da educação e da arte é um tema muito discutido nas reuniões, né, que acontecem anuais, porque nós temos a reunião da associação anual e nós temos no ano seguinte uma do Sul, assim, acontece regional, né, as regionais que a gente chama. Então, esse é um tema que sempre aparece, né? Que sempre desperta muita curiosidade. A gente vê, assim, meus orientandos mesmo, quando apresentam trabalhos, a gente percebe que tem muita pergunta, mas como é que foi feito, né? Como é que vocês pensaram isso? Me conta um pouco do processo de criação, né? A gente vê que é um tema muito importante. E respondendo à tua questão, este ano de 2025 é um ano muito propício, porque nós temos a nossa reunião anual em João Pessoa, né? E eu estarei lá apresentando o trabalho, estarei lá, né, junto com os colegas do GT, em outubro. Então, nós temos a nossa reunião anual. E eu tenho uma agenda bastante grande também para o segundo semestre de bancas, né, presenciais, que agora a gente está com essa volta, né. A gente vai para uma banca, faz uma fala para o grupo de pesquisa, às vezes faz uma aula inaugural para a própria instituição. Então, eu tenho essa agenda para o segundo semestre, que é onde eu pretendo divulgar esse livro também, né? Contar um pouco como é que ele foi feito, contar um pouco desses métodos, né? Apresentar para os colegas e, se possível, levar esse livro fisicamente, né? Que seria excelente, assim, para que as pessoas pudessem ter contato, né? Se não for possível, vamos pensar uma outra forma. Mas acho que é um momento muito candente, assim, né? Para esse tema. É sempre interessante aqui falar para os nossos ouvintes que quando a gente convida um docente externo à instituição para participar das atividades, né? Assim como a professora Marilda estará em outras instituições,
A gente também, quando recebe alguém aqui, nós tentamos aproveitar ao máximo a presença do docente. Trememos. Tem que fazer valer a viagem. Então, é palestra, é aula inaugural, é encontro com o grupo de pesquisa local ali para fazer uma troca, às vezes um comitê um pouco menor, né, com um grupo de pessoas um pouco mais seleto, para que a pessoa tenha a sua estada mais bem aproveitada possível. E daí ainda tem a banca, né? E ainda tem a banca, porque o trabalho prévio da leitura do trabalho, né? Tem aquele detalhezinho que foi para aquilo ali que a pessoa foi fazer, supostamente, né? Mas ela está em várias atividades. Então, isso é super legal, porque fortalece também vínculos acadêmicos e o que a gente chama de networking, né? Em um grande ambiente, assim. Mas aqui são relações de pesquisa, muitas vezes parcerias de pesquisa que depois se consolidam também ao longo de anos, né? Sim. Não, e a gente sabe que é assim mesmo, né, Jéssica? Cada vez que a gente viaja, a gente sabe, assim, que é manhã, tarde e noite, porque aquela instituição está tendo um custo conosco, né? Então, a gente se sente, né, comprometido a, né, dar o máximo possível. Então, a gente faz aula inaugural, a gente faz reunião com grupos menores daquele professor que nos convidou, a gente participa da banca, né? Então, eu acho que isso é assim mesmo, né? Assim que funciona, a gente nem reclama, porque a gente sabe que é isso mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, também é muito bom, porque a gente também conhece o trabalho daquele colega mais de perto, né? Como é que ele está trabalhando, a gente aprende muito, eu acho que isso é bem importante também, né? Eu vou retomar um pouquinho de uma fala que tu fez antes, a respeito dos colegas do mesmo grupo, que fazem muitas perguntas, né? E dentro desse escopo biográfico, da originalidade, da criatividade, como é lidar com essa também acaba se tornando uma multiplicidade de fatores para orientar a pesquisa. Existe uma complexidade, não que outras áreas, enfim, não tenham as suas complexidades, mas dentro dessa busca de algo genuíno e que tem a partida de algo genuíno também, que é, muitas vezes, o indivíduo, o ser, quer dizer, ele está organizando o seu percurso dentro de um método, mas esse método está muito envolvido com esse indivíduo, né? Então, tem que haver, às vezes, uma série de alinhavos, vamos chamar assim, de adequações. Então, quando que é possível, de que forma que é possível fazer essas amarrações sem descaracterizar o método, por exemplo? Discorre um pouco para a gente entender como é que funciona essa multiplicidade de técnicas possíveis, e talvez a resposta seja, aí já estou até me adiantando, são várias técnicas, porque às vezes são várias características a se considerar, né? Mas enfim. Sim, exato. A gente trabalha então num programa de pós-graduação em educação, então nós não recebemos pessoas apenas da pedagogia, da educação especial, a gente recebe biólogos, enfermeiros, psicólogos, né? Enfim, todas as áreas, né? O PPGE tem pesquisadores de múltiplas áreas. Desenhista industrial, sou eu. E, nossa, né? Artes visuais, teatro, música, dança, enfim, né? A gente tem muitas áreas. E aí, eu acredito, Jéssica, assim, que quando acontece o período de seleção, né, do programa, que é sempre no meio do ano, as pessoas que me procuram, né, que se inscrevem solicitando orientação, né, se caso passem na seleção, elas já sabem um pouco que eu trabalho com imagens, elas já sabem que elas vão trabalhar com métodos outros que não a pesquisação, e nada contra a pesquisação, o estudo de caso, né, que são métodos consolidados e muito importantes, e se não tivesse sido por eles, nós não teríamos chegado a este momento, né, de criação. Mas eles sabem que eu trabalho com outros métodos, né, muito alinhados à vida, à história de vida de cada um. Então, eles já chegam na seleção, na entrevista eu percebo que eles já leram meus textos, que eles já se prepararam para esse momento, né, de pesquisa.
E claro que é difícil, Jéssica, vou te dizer assim, ó, é difícil porque cada um vem de um lugar, né, com uma trajetória de vida. Imagina receber por exemplo, um estudante da farmácia, uma área tão diferente, né, tão distante. Mas esses estudantes, né, que chegam para o mestrado ou para o doutorado, eles também já têm leituras, né, alguma leitura com essa perspectiva das filosofias da diferença. Eles já chegam com algum conhecimento, né, das nossas pesquisas do grupo. Não lembro de receber ninguém assim que tenha caído de paraquedas no grupo, né? Eles já conhecem a nossa trajetória, os meus orientandos, já leram algum trabalho, já ouviram falar, já fizeram alguma disciplina comigo, né? Então, o que a gente faz mesmo é um alinhamento no sentido daquela pessoa buscar na sua história de vida, né? Buscar na sua caminhada elementos que ela possa compor como um processo de criação para pesquisa, né? E aí entra o meu trabalho de orientadora, né? Como que eu posso ir ajudando cada um, né? Eu sempre digo que o orientador é aquele que vai se moldando, que vai, né, procurando entender o tempo de cada orientando. Tem uns que são mais rápidos, outros são mais demorados, né? Então a gente pressiona, daí quando a gente vê que a pessoa está muito apavorada, a gente, né, solta um pouquinho. Então a gente vai dosando isso para que possa acontecer no tempo que tem que acontecer, né? Porque isso eu acho que é uma das maiores dificuldades da pós-graduação, né? Não tem jubilamento, né? Tu não pode ir ficando, não. Tu tem que terminar naquele prazo, né? Então, as coisas têm que acontecer, né? Então, o trabalho do orientador é um trabalho árduo, porque ele tem que ir ajudando, né? Mas respeitando o tempo de cada orientando. E eu percebo nessa tua fala toda uma poética envolvida no próprio dispor-se de alguém que vem de uma área diferente, que de repente sente quase vamos dizer assim, um anseio, alguma coisa que percebe que dentro daquela sua área de origem existem questionamentos, existem situações que muitas vezes o dia a dia por si só da área não dá conta, né? Então, ela precisa buscar, eu volta e meia me lembro do Castoriadis, que foi o querido do nosso grupo de pesquisa lá do GPES, né? É o nosso querido autor. E ele tem um livro que se chama Janela sobre o Caos, né? Janela para o Caos, que é o que ele chama, é a arte para ele, é a janela para o caos. Quer dizer, tu abre, tu olha aquilo ali, mas tu está na tua janela, né? Então, tem várias analogias aí sobre tu olhar para algo que te olha de volta, né? Que de repente te desequilibra, mas qual que é a coisa? É o passo ao encontro dessa situação em que tu te permite experienciar, fazer algo para ver o que emerge disso. Por isso a necessidade de que tu não chegue com algo pré-concebido. Quer dizer, existe uma intencionalidade, mas essa intencionalidade é olhar e ver e dar essa vazão, né? E daí, nesse momento, tu fala dessa condução, que alguns são mais rápidos, porque isso tem muito a ver com essa poética, por isso que eu falo que também é um trabalho de autoconhecimento muito grande, e da pessoa estar disponível para esse autoconhecimento, porque tive situações de convívio com colegas que chegou em um determinado momento chave que precisava dar algum caminho para alguma coisa e a pessoa travou, porque aquilo ali dizia muito sobre ela, sobre o que ela pretendia. E aí eu dou esse passo, eu estou me abrindo aqui, eu estou me expondo, quer dizer, são escolhas, né? Exato. Que bom, Jéssica, que tu trouxeste esse tema, assim. Ontem, né, eu passei a tarde com os orientandos da professora Valesca, do GPES, né, minha colega. Beijo, Valesca. E a gente comentava um pouco desses métodos de pesquisa, né, foi uma tarde deliciosa, assim. E é bem isso que tu trazes, esse tempo, né? E aí é importante dizer, né, no caso do nosso grupo, né, que nem todos criam métodos, né? E não tem problema nenhum, tá tudo certo. E a gente vai
observando ao longo, né, do primeiro ano de pesquisa essas possibilidades, porque o mestrado às vezes é muito pouco tempo para consolidação do método, né? O pesquisador até, né, consegue criar, mas aquele método, a pesquisa acaba sendo muito mais sobre o método, né? E aí no doutorado, quando a pesquisadora, o pesquisador continua com aquele método, é que consegue então realmente aproveitar, né? Eles me dizem, agora no doutorado é que eu vou aproveitar o método, né? Porque, claro, é algo muito sério, né? Precisa muito rigor, né? A pesquisa científica, né, na área da educação, num programa de pós-graduação, né, exige de nós esse rigor acadêmico, né, que é em todas as áreas, isso não é específico de uma área ou outra, né? A pesquisa de uma dissertação, de um doutorado, né, de uma tese, precisa apresentar esse rigor, né? É isso que vai fazer com que ela seja aprovada ou não, né? Então, é muito sério, realmente. E aí, o orientador tem um papel fulcral, que é ir vendo esse desenvolvimento, esses tempos, dar um passo para frente, recua quando vê que não vai dar, né? Porque isso acontece também, né? É normal na pesquisa. Então, a gente recua e eu, quando percebo que os meus orientandos não vão, né, para esse caminho da criação de um método, tá tudo bem, vamos usar métodos que já existem, né, e vamos fazê-los funcionar na pesquisa. O importante é que haja um alinhamento, que haja uma aliança, né, que faça sentido para vocês, porque é isso que, ao fim e ao cabo, tem que acontecer, fazer sentido, né, senão não dá para fazer aquela pesquisa de antigamente, que tu tinha que colocar a tua pesquisa dentro de um método, né, tinha que fazer encaixar, né, aí não dá. A gente comentava fazendo a base de um marretaço, né? Mas isso aqui, eu não tenho exatamente bem essa etapa da pesquisa, a minha não está bem assim. Não, mas coloca ali, faz caber. Né? E realmente, aí a gente tem, hoje em dia, justamente essa multiplicidade de espaços. Eu acho que dentro de um cenário que tem sido mais acolhedor com as diversidades em vários aspectos, essa aceitação de uma diversidade na pesquisa, diversidade de método, né? Diversidade de entendimento, de pensamentos mais alternativos, né? No sentido de explorar essas possibilidades alternativas, né? De sair daquilo que é tradicional. E dentro da instituição, eu também, como egressa aqui do doutorado em educação, né? Passei, claro, por vários momentos e vivenciei o doutorado como essa expectativa de uma maturidade maior na pesquisa também. Porque no mestrado são 2 anos, e é isso até que a gente se entenda com as disciplinas que são inerentes. E são, às vezes, alguns trabalhos um pouco mais complexos, as disciplinas que precisam ser feitas. Muita leitura. Então, é muito para dar a base. Quando a gente vai fazer o trabalho final, às vezes uma pesquisa um pouco mais aprofundada ou que exija muito desse pensar sobre filosófico, não dá tempo. Não dá tempo e a gente precisa fazer quando está chegando ali no prazo, são 2 anos, é prorrogável por mais 6 meses. São regras, enfim, nacionais, né, da defesa, que tem esses prazos, que a instituição, enfim, precisa se submeter. Então, quando a gente vê o prazo está batendo na nossa porta e aí não tem muito como essa exploração interna. Não é que o estudante não vai estar implicado no seu trabalho, ele vai estar. Mas essa maturidade que o doutorado proporciona, tem gente que acha que se assusta com o doutorado. Eu achei o doutorado mais tranquilo do que o mestrado, por conta dessa pressão, né? Realmente, assim, a pesquisa exige tempo, né? Tempo de... Muitas vezes tu faz leitura, mas não consegue escrever, né? Então, faz leitura, faz fichamento, mas não acaba reverberando em escrita, né? Porque é disso que a gente está falando, tem que ter substância, né? E realmente, o mestrado 2 anos é muito pouco, porque tem as disciplinas, os créditos que têm que ser cumpridos no primeiro ano,
E aí as pessoas têm vida, né? As pessoas trabalham, as pessoas têm família, né? Então não é só a pesquisa, né? Seria ótimo se tivesse o tempo todo para pesquisar, mas não é assim que funciona, a gente tem outros afazeres. E o que acontece? Realmente, assim, o mestrado é muito rápido, quando a gente percebe, às vezes tem 4 meses para finalizar, né? Então, passa muito rápido. No doutorado são 4 anos, então as disciplinas são feitas no primeiro ano e meio, e aí depois dá tempo, né, de fazer as leituras, fazer essa escrita, vir para o grupo faz a leitura, né? A gente tem um processo muito nosso, que a gente chama de EOCs, né, que são os encontros de orientação coletiva, a gente conta isso no livro. E aí, os encontros de orientação coletiva são as leituras dos trabalhos dos colegas e a discussão desse trabalho nos encontros de orientação coletiva, né? Então, acho que isso também faz com que a gente não se sinta sozinho, né? Porque a pesquisa é solitária, ela já é solitária, né? Embora atravessada por muitos autores, ele é um momento de solidão, né, de escrita, que eu tenho que fazer enquanto pesquisadora. Não posso contar com alguém para escrever por mim, né? Embora a gente possa ter ajuda da inteligência artificial, ontem nós tivemos um curso aqui no Centro de Educação maravilhoso de um colega de Brasília, que falava isso, né? A inteligência artificial veio para ajudar, para somar, a gente precisa aprender a usar, né? Mas o trabalho ele é solitário, porque é a gente que tem que ler, a gente que tem que escrever, né? Então demanda tempo, maturação, às vezes a gente não tem a compreensão imediata daquilo que leu, precisa de um tempo para decantar. Então tudo isso, a pesquisa tem todos esses meandros, né? E é bonito. Esses encontros coletivos, eles também, dentro de um maior tempo, né, por exemplo, ali dentro do tempo do doutorado, permitem que o grupo discuta mais. E esse assentamento das ideias é muito importante, porque às vezes a gente está numa percepção de um texto e se tu não tem esse tempo de discussão, né, num outro momento, talvez algumas nuances da interpretação do texto, da forma como aquilo ali pode agregar na tua pesquisa, se perdem. É necessário ter esse tempo de convívio com os colegas que vão ter diferentes interpretações e, na hora de uma discussão, isso tudo vem à tona e um olhar que tu não tinha sobre o teu sujeito, teu objeto de pesquisa, e que alguém levanta alguma coisa e diz, nossa, mas se eu olhar por esse aspecto, eu tenho aqui mais um material super vasto que eu posso escrever sobre. Né? Então, eu percebo que esses momentos de encontro são muito valorosos, porque conseguem com que, às vezes, até destrave alguma coisa, né? A discussão, porque é possível, depois de uma tarde dessa, dentro dessa discussão toda gerada, decantar o que é a tua parte daquilo ali e escrever. Eu pelo menos fazia muito isso, claro, só que no meu caso eu peguei pandemia, então nossos encontros eram online, mas era muito disso, eu me lembro como rendia esse diálogo, e daí a gente retoma aqui até para fazer, já encaminhar para os nossos minutos finais, o livro é uma forma de fazer essa discussão com os outros, quer dizer, vocês levam as discussões de vocês para serem discutidas em outros grupos, né? Exatamente. É exatamente isso, Jéssica. Acho que é esse o ponto, assim. Eu vejo que muitas vezes eu me esforço para explicar um conceito, por exemplo, né? Esse conceito complexo desse autor, como é que funciona. E aí, no encontro de orientação coletiva, um colega dá um exemplo, né? E aí a pesquisadora, o pesquisador diz, agora entendi, né? Então, às vezes, não é o orientador que consegue, né, fazer essa mediação, né, de algum conceito, de algum autor. Mas eu acredito muito no encontro coletivo. Eu acredito demais, assim, né, nos grupos, ou na grupalidade, como diz o Pelbar, né? Que a grupalidade seria esse grupo, né, que consegue um afeto por estar junto, né?
E acho que as coisas funcionam melhor quando a gente faz pesquisa com grupos, né, com coletivos, porque a gente não se sente sozinho, porque a gente consegue fazer trocas produtivas. E certamente que uma pesquisa, quando vem para o grupo, ela sai diferente, né? Ela sai outra, porque ela é escrutinada, né, naquele grupo, né? Ontem a gente falava disso, né? O grupo muitas vezes é mais cruel que a banca, mais exigente. Eu te agradeço, Marilda, imensamente essa conversa aqui agradável. Faço votos aí de que tenhamos um belo lançamento pela frente, que possamos também contar com mais disseminação de arte, cultura, educação e outros métodos de pesquisa em arte e educação pelo Brasil e pelo mundo, saindo aqui, nascidos e criados aqui na nossa instituição. E é isso, te agradeço e conte sempre conosco. Obrigada, Jéssica. Para mim é um prazer, eu sempre digo, né? E conversar sobre o trabalho da gente é muito, muito bom, né? A gente poder também fazer essa rememoração, né, do que a gente faz. Então, agradeço demais a editora da UFSM, minha parceira, né? Agradeço a ti por essa conversa e para a gente pensar um pouco, então, nesse material que está saindo por aí. Muito obrigada. Você também que nos escutou, um grande abraço. Eu sou Gé Dalcin no Instagram, temos o @ineditadospodcast, @editora UFSM e @livraria e grife UFSM. Nos acompanhe nas redes. Um grande abraço e até a semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.